Quer saber as últimas novidades do nosso timão? Então não sai desse vídeo. E aí, fiel, estão prontos para saber tudo sobre o nosso timão? O Corinthians oficializou, nesta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, a nomeação de Pedro Luiz Soares como novo diretor jurídico do clube. Ele ocupava até então o cargo de secretário do Conselho de Orientação, o CORI, e agora assume a liderança de um dos setores mais estratégicos da diretoria alvinegra. Pedro Luiz é formado em Ciências Contábeis e em Direito pela USP. Possui ampla experiência jurídica e administrativa e chega ao cargo com a missão de trazer estabilidade ao departamento, que passou por trocas recentes e momentos de instabilidade. A mudança acontece em um período de reestruturação interna do clube, envolvendo negociações contratuais e a necessidade de segurança jurídica em decisões estratégicas. O anúncio foi feito no site oficial do Corinthians e repercutiu nas redes sociais, ressaltando o papel fundamental de Pedro Luiz para o equilíbrio institucional do clube. Com sua chegada, o Corinthians inicia uma nova fase no departamento jurídico, buscando maior confiança, estabilidade e alinhamento com a gestão do clube. O promotor Cássio Concerino cobrou a diretoria do Corinthians pelo envio de documentos solicitados há mais de um mês. A investigação do Ministério Público de São Paulo apura supostas irregularidades nos gastos do clube nas gestões de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Em despacho no procedimento investigatório criminal, PIC, o promotor argumenta que o presidente Osmar Stabile e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, já haviam sido alertados durante seus depoimentos, em 14 de agosto, sobre a necessidade de atender às requisições do MP. Conforme Concerino, a primeira requisição ao clube ocorreu em 30 de julho, quando se abriu a investigação. O promotor cobrou o fornecimento das faturas de cartões de crédito e os relatórios de despesas da presidência no período de 2018 a 26 de maio de 2025 no prazo de 24 horas, sob pena de, no caso de descumprimento, o MP requisitar a instauração de inquérito policial por crime de desobediência. O Corinthians pediu a extensão do prazo de entrega dos documentos para a próxima segunda-feira, e o promotor acatou o pedido. A Fatal Model, empresa especializada em acompanhantes de luxo, retomou as negociações com o Corinthians para um possível patrocínio. Samuel Ongarato, diretor de novos negócios da companhia, confirmou que aguarda uma reunião com o presidente Osmar Stabile para discutir os detalhes do acordo. A proposta inclui apoio financeiro para resolver questões extracampo que impactam o dia a dia do clube e do torcedor. Desde 2022, a Fatal Model tem demonstrado interesse em estabelecer parcerias com o Corinthians. Anteriormente, a empresa sugeriu estampar seu logotipo no uniforme do time, colaborar na contratação do meia francês Paul Pogba e quitar dívidas relacionadas ao atacante Memphis Depay. Além disso, manifestou interesse em patrocinar o time feminino do clube. Atualmente, o Corinthians enfrenta dificuldades financeiras e operacionais, incluindo restrições para registrar novos atletas devido ao embargo da FIFA. A proposta da Fatal Model visa auxiliar o clube nesse cenário desafiador. A torcida corintiana está dividida quanto a essa parceria, e a opinião dos fãs será considerada na decisão final. Fiel, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Corinthians, continue nesse vídeo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O Corinthians se prepara para enfrentar o Atlético PR na volta das quartas de final da Copa do Brasil, mesmo com jogadores convocados para suas seleções nacionais. Hugo Souza, José Martínez, Ángel Romero, Félix Torres e Memphis Depay foram chamados para atuar por seus países, mas a diretoria organiza toda a logística para que estejam disponíveis para o duelo decisivos e possam reforçar a equipe. Hugo Souza terá um voo direto da Bolívia para São Paulo, chegando a tempo do jogo, enquanto Memphis Depay retorna antes dos demais e participará de um treino preparatório com o elenco. Romero, Félix Torres e José Martínez terão suas condições avaliadas conforme o desgaste físico e o tempo de jogo pelas seleções, garantido que possam atuar com segurança e contribuir na partida. No jogo de ida, o Corinthians venceu por 1-0.
Agora, precisa apenas de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil, mantendo a vantagem construída fora de casa e fortalecendo suas chances de classificação em um momento decisivo da temporada. O Corinthians atualizou, na quarta-feira passada, o quadro médico de seus jogadores, trazendo boas notícias para a comissão técnica e a torcida. O atacante Yuri Alberto, que passou por cirurgia para correção de hérnia inguinal, concluiu a transição física com sucesso e foi liberado para os treinos com o elenco. Ele deve reforçar o ataque nos próximos compromissos da equipe, em partidas importantes da temporada. O lateral direito Mateuzinho também teve seu retorno confirmado. Exames apontaram apenas uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita, sem lesão, e ele já pode retomar as atividades normais com o grupo, dando mais opções ao técnico para o setor defensivo. Por outro lado, o volante José Martínez segue em recuperação e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. A comissão médica acompanha de perto sua evolução, reforçando a importância do planejamento da equipe diante de lesões e desgaste físico, especialmente em uma fase decisiva da temporada, com jogos importantes pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians descobriu que não possui 10% dos direitos econômicos do zagueiro Murilo, vendido ao Nottingham Forest em 2023. Na época, o clube anunciou que detinha 80% dos direitos do atleta e teria direito a 10% de uma venda futura. No entanto, após uma revisão interna, foi constatado que o percentual corresponde a 10% do lucro de uma possível negociação futura, e não sobre o valor total da transação. O ex-presidente do Ilho Monteiro Alves admitiu o equívoco na comunicação e pediu desculpas pelo erro. Ele explicou que o Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura negociação e com um valor adicional de 500 mil euros caso o atleta jogasse 65% dos jogos da temporada, por 3 temporadas consecutivas. Apesar do erro na comunicação, o departamento jurídico do clube mantém um controle preciso desses percentuais, garantindo que o clube não tenha perdas financeiras. Murilo, formado nas categorias de base do Corinthians, atuou em 27 partidas pelo time profissional em 2023. Desde sua transferência para o Nottingham Forest, já disputou 78 jogos e marcou 2 gols. E aí, gostou das novidades do nosso timão? Deixa seu like e se inscreve para não perder nada.